Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel do cursinho 1º de Maio, né, tanto da tarde quanto da noite. E assim como vocês já devem ter percebido, né, como a gente fez o post no grupo do Facebook, devido ao surto do coronavírus, a gente vai estar não podendo se reunir presencialmente para continuar as nossas aulas. E a partir disso, nós, os professores não só os professores do cursinho e tudo mais, mas os professores da frente de física decidiram não deixar vocês nesse hiato, né, nesse tempo indeterminado sem estudos, e a gente vai continuar mandando materiais para vocês nessa plataforma online que é o YouTube. Então a gente vai lançar alguns vídeos aqui para vocês, sempre relacionados ao nosso conteúdo que a gente estiver trabalhando, seja exercício, seja solução de dúvidas, e até mesmo prosseguindo com o conteúdo por aqui, para ficar muito mais fácil para vocês terem acesso à informação juntamente com o material que a gente está utilizando, né? Claro que existem outras plataformas assim que fazem também a mesma coisa, mas como é uma iniciativa dos professores aqui da frente de física, a gente consegue direcionar muito mais para o conteúdo que a gente está querendo, tá? Então, a gente vai lançar aqui os vídeos, né? E seguir com a nossa matéria, tá bom? Para a gente primeiro começar a falar da física em si, da mecânica, a gente vai começar primeiro falando da cinemática. Cinemática, pessoal, é uma palavra interessante porque ela pode ser dividida em duas, né? A gente tem cine, que é tudo relacionado a movimento, e a mática, que é relacionada à matemática. Quando a gente trabalha com a cinemática, a gente une essas duas palavras, a gente tem a matemática do movimento. Tudo que é relacionado à matemática do movimento, a gente trabalha na cinemática. Tanto que tem aqui, eu coloquei uma descrição mais formal do que seria cinemática, né? É a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, sem se levar em conta o que a causou, né? O que causou elas. Então a gente tem aqui que, para começar a entender a cinemática, a gente tem que entender alguns pontos principais aqui, alguns pontos anteriores, né, que fortalecem a base da nossa cinemática, certo? O primeiro ponto aqui a gente tem que falar é relacionado ao ponto material, né? Ponto material são todos os corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Parece até que falou grego, né? A gente vai chamar esse ponto material de móvel. É muito mais fácil a gente entender o que seria um ponto material com algum exemplo, né? E a gente tem um exemplo aqui que é esse primeiro, que é uma formiga em relação a uma calçada. Como assim uma formiga em relação a uma calçada? Isso é um ponto material, porque a formiga ela é um bicho tão pequenininho, que quando ela está dentro de uma calçada, a calçada é enorme em relação a ela. Então, ela basicamente, a gente desconsidera todo o tamanho dela, todo o tamanho da pata, o tamanho da cabeça, todo o formato dela e considera ela simplesmente como um ponto. Porque o que a gente está analisando no total, que seria a calçada, é muito maior que ela, tá bom? O outro que a gente tem aqui, né, que é um exemplo bem mais prático para a gente observar, é um caminhão em um campo de futebol. Todo mundo sabe que o campo de futebol tem dimensões enormes, né? Então, assim, são dimensões... ele é muito grande. Quem já foi no campo de futebol, quem já viu um jogo na TV de futebol, sabe que o campo de futebol ele possui uma dimensão muito grande. Quando a gente coloca um caminhão, que também é algo que é muito grande, a gente coloca o caminhão no campo de futebol, a gente percebe também que ele se torna um ponto. Porque ele está em um lugar tão grande que a dimensão dele não é relevante para isso. A dimensão do caminhão, a forma como ele não é relevante. Aí a gente pode tratar isso como um ponto. Isso na física é muito importante, porque muitas coisas a gente vai acabar tratando como objetos pontuais, né? Objetos que se parecem com um ponto, que facilitam muito mais as nossas contas e facilita a nossa vida para a gente não ter muitos aprofundamentos que acabam não sendo tão necessários assim pro âmbito tanto do cursinho quanto do ensino médio, certo? A partir disso, a gente tem a definição do que seria um corpo extenso. O corpo extenso é todo corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do mesmo fenômeno observado. Como assim? Se a gente pegar a mesma formiga, só que agora em relação a uma pedra, né, que é quase do mesmo tamanho que ela, a gente tem que ela é um corpo extenso. Então a gente tem que analisar o formato da formiga, a forma como a formiga está, porque ela está em cima de um objeto muito pequeno, e aí tem que ser analisado. A gente não pode desconsiderar a dimensão da nossa formiguinha, tá? E o mesmo serve para o nosso caminhão em uma pequena rua. A gente pegar aqui o nosso caminhão,
caminhão, nesse caso, numa rua muito pequena, a gente percebe o tamanho dele. A gente não pode simplesmente considerar ele como um ponto, certo? Aqui a gente tem aqui um lembrete, né? Que é muito importante a gente estar sempre retomando, que é para a gente ter atenção, né? Que o ponto material, o corpo extenso, depende do referencial de observação. O referencial de observação vai dizer muito a respeito do que a gente vai querer trabalhar daqui para frente, tudo bem? Isso daí é uma palavra que, referencial, depende do referencial, é uma palavrinha que vocês vão ver bastante, certo? Tudo bem? Então vamos lá. A próxima coisa que a gente tem que conversar é a trajetória. É um caminho percorrido pelo móvel, pessoal. Para a gente definir uma trajetória, precisa de um ponto de partida para a gente observar, que é chamado de marco zero da observação. E toda a trajetória depende do referencial adotado. Ou seja, se a gente pega aqui um exemplo bem prático, que é o avião jogando um objeto, jogando uma bomba, jogando qualquer coisa, a gente tem duas situações que a gente pode observar aqui, né? A gente tem o marco zero, se a gente percebe ele aqui, ó, aqui onde ele tá começando a jogar a bolinha. Existem duas coisas que a gente tem que analisar aqui, ó. A gente percebe, se a gente observar desse modo aqui, de quem está fora do avião, vendo a bolinha cair, a gente percebe uma trajetória parabólica, ou seja, ela vai cair fazendo uma curva. Mas, se a gente observar dentro do avião, como referencial do observador, do piloto do avião, ele não vai ver a bolinha caindo dessa maneira, assim, de maneira parabólica. Ele vai ver ela caindo reta. Ela vai ver ele caindo em linha reta. Então, a gente percebe que tudo depende do referencial adotado, certo? Tudo bem? Novamente, aqui a gente tem o nosso coleguinha para ajudar a gente a ter atenção nesses pontos que são muito importantes. Outro ponto que é interessante a gente destacar é relacionado à posição. A posição, às vezes todo mundo sabe, é a definição da palavra, mas é interessante para a física a gente trabalhar com respeito à posição, né? A posição nada mais é que a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem, né? A gente sempre trabalha com a origem dos espaços. Nesse caso aqui, a gente vai representar usando a letra X, porque a gente vai trabalhar nos eixos cartesianos, né? Lembrem das aulas de matemática, tem os dois eixos. O eixo vertical é o eixo Y e o eixo horizontal é o eixo X. Então, o eixo que a gente vai trabalhar aqui é o eixo X. Se a gente pegar o nosso caminhão aqui, a gente percebe que ele está andando numa trajetória em linha reta, né? E percebe aqui que existem algumas divisões que serão os nossos marcos, né? Como se fossem plaquinhas. Igual quando você vai viajar para algum ponto e você percebe que você está em algum quilômetro. Você vai daqui a Bauru até São Paulo, toda vez que você passa em uma quilometragem, existe uma plaquinha falando que quilômetro que você está. Para caso você se perca, você consiga se localizar alguma pessoa que precisa fazer um socorro, consiga te localizar se você não tem acesso ao celular, é muito mais fácil. Então isso daqui é relacionado à posição, certo? Se a gente pegar que aqui na posição 1 a gente tem relacionado a 10 km, né, nosso x1 é 10 km, e logo depois a posição 2 é 35 km, a gente tem que ter atenção para o seguinte, pessoal. A gente tem aqui dois pontos que são interessantes aqui. Quando eu tenho uma diferença na posição, ou seja, eu tenho uma alteração da posição inicial com relação à posição final, a gente diz que o nosso corpo, o nosso móvel, ele encontra-se em movimento, porque houve uma diferença entre as duas posições, tudo bem? E quando o móvel não altera a sua posição, quer dizer que ele não teve movimento, não houve movimento ali, ele estava em repouso em relação ao referencial que a gente estava, tudo bem? Então aqui nesse caso do nosso caminhãozinho, a gente tem aqui na posição 1, ele estava em 10 km, e na posição 2, ele estava já em 35 km. Então ele não estava em repouso, ele simplesmente andou, né? Andou aqui até chegar nos 35 km. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que começar a entender é a relação do deslocamento. Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado por ΔX. Ou seja, é a variação, quanto que o nosso caminhãozinho andou de um ponto a outro. Como assim? A variação, pessoal, ela vai ser dada por essa letra chamada delta. Esse triângulo aqui, ó, ΔX, você não lê triângulo X, você lê ΔX. Isso daqui é uma letra grega, tudo bem? Essa letra grega é muito importante porque ela representa variação. Anotem nos seus cadernos aí que é interessante para vocês não esquecerem que essa letra
é uma letra grega. Esse triângulo, ele representa variação de qualquer coisa. Variação de temperatura, variação de tempo, variação de velocidade, variação de aceleração. Tudo que tiver esse triângulo aqui, ele representa variação, tudo bem? E nesse caso, a gente está falando variação do espaço percorrido, ou seja, o deslocamento total do nosso móvel, que vai ser nada mais, nada menos que o final menos o inicial. Como assim? A gente pega a posição final que nosso móvel se encontrava e subtrai da posição inicial. Percebam que esse x meu aqui é o x final, é onde meu móvel parou. Ou seja, se a gente pegar o nosso exemplo passado, né, que é o do nosso caminhãozinho, eu vou avançar aqui, ó. A gente tem aqui o nosso caminhãozinho do exemplo passado, fica muito mais claro pra gente enxergar, tá? O x0, que é relacionado à posição inicial, por isso que tem o zerinho aqui, ó, já entendeu? Ele tá na posição 10, certo? E o x final nosso, ele tá em 35, que é aonde ele parou, né? Onde a gente parou de contar o caminhãozinho andando. Qual foi o deslocamento? Qual foi o tanto que ele caminhou, o quanto que ele andou, sabe? Qual foi o deslocamento total da trajetória dele? Simplesmente, pessoal, é uma conta simples. A gente faz a subtração. Tira um do outro. Ou seja, faz 35 menos 10. Lembrando que isso daqui é o delta, ó. Delta x, que é a variação do eixo x, né? A variação do espaço percorrido. Variação do quanto que ele andou. Em x, vai ser x menos x0. Ou seja, vai ser 35, que é o final, menos 10, que é o nosso inicial. 35 menos 10, 25 km. Pessoal, esse x pode mudar de acordo com os livros que são utilizados, tá? X aqui eu coloquei porque a gente trabalha no eixo x a relação de espaço. Mas ele pode ser colocado, e encontra-se em muitos vestibulares, o S, né? Delta S. Delta S às vezes fica muito mais claro para as pessoas lembrarem, né? Para aqueles que já estudaram e não estão assim, familiarizados com as palavras, né? E estão apenas retomando alguns assuntos. Quando é delta S, o S significa space, né? Space do inglês que veio do espaço. Então aqui, toda vez que você vê um delta S, também é relacionado a espaço. Quando a gente está trabalhando na mecânica em si. Então delta X, delta S é a mesma coisa, tudo bem? Um exercício aqui pra gente terminar, que esse exercício está no livro de vocês, né? Da FMS, ele fala o seguinte: considere um ponto na superfície da Terra, onde a gente pode afirmar que o ponto descreve uma trajetória circular, o ponto está em repouso, o ponto descreve uma trajetória elíptica, o ponto descreve uma trajetória parabólica, ou, letra E, a trajetória descrita depende do referencial adotado. Pessoal, esse exercício você pode perceber que parece que falta informação, não é? Lembra que eu falei para vocês que a palavra referencial, depende do referencial, é uma palavra muito importante? A gente não consegue constatar se esse ponto na superfície está em movimento, se ele ainda não deu informações de onde a gente está observando esse ponto, né? Ele simplesmente considera um ponto na superfície da Terra. Mas tá, da onde eu estou observando? Se eu observar ele aqui, esse ponto aqui na Terra, esse ponto na Terra, a gente vai simplesmente ver esse ponto parado. Agora, se a gente observar da Lua, por exemplo, a gente percebe que esse ponto está em movimento, em uma trajetória circular, né? A gente percebe a trajetória dele. Mas como ele não deu mais informações, ele não te deu o referencial, por isso que sempre faço essa pergunta a si mesmo. Depende do referencial. De que referencial que você está falando? Porque as coisas acabam mudando bastante se a gente for trabalhar. Tudo bem? Então, eliminando todas as alternativas porque ele não deu o referencial, a gente elimina todas as alternativas que fala de movimento ou de repouso. Então, nada mais, nada menos, a letra de E. Você acertou. Eba. É isso daí. Então, pessoal, esse exercício aqui é a letra E. E a gente vai ficando por aqui dessa aula nossa, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de continuar estudando, mandarem dúvidas para os professores. A gente tem os grupos no Facebook para a gente continuar conversando. E aí sim, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, a gente vai continuar lançando as aulas para vocês. Tudo bem? Até a próxima. Falou!